A chuva dos últimos dias trouxe junto alívio. Depois de 3 meses abaixo dos 2 metros, o principal rio do estado voltou a subir. Além de ser usado para o abastecimento de água dos moradores, o rio Acre é fundamental para o transporte de pessoas e mercadorias. Tem trechos de rios e igarapés aqui que ficaram totalmente secos. São lugares que você demorava 3 horas para chegar, está demorando 2 dias. O Acre vive de extremos. De junho a agosto, o estado passa por estiagem. Foi nessa época que, no ano passado, os moradores sofreram com índices insalubres de qualidade do ar, tamanha seca e incêndios florestais. Já entre outubro a abril, a chuva volta com força, mas com ela, as cheias. O secretário de Meio Ambiente avalia que as mudanças climáticas têm provocado contrastes ainda maiores. Isso tem se acentuado muito nos últimos 5 anos. A cada 4 meses ou 5 meses a gente sai de um extremo ao outro. Agora a gente está num período de seca, mas logo a gente já entra aí no período da cheia dos rios. Essa nova realidade impõe adaptações. Cidades começaram a ser monitoradas com dados meteorológicos em tempo real, cruzados com informações georreferenciadas e sociais. Disso saiu uma plataforma aberta que analisa e simula os impactos ambientais no dia a dia da população. Um dos coordenadores do projeto explica que é possível saber com antecedência se uma casa corre o risco de alagamento, se uma lavoura pode ser afetada ou se um bairro precisa ser evacuado. Então a gente tem estimativas de população que pode ser afetada, de prédios públicos que vão ser afetados, de postos de combustível, de estruturas de governo que vão ser afetadas, que podem impactar diretamente numa política pública. O projeto foi apresentado na Semana do Clima em Nova York e usou recursos de um fundo global para combate às mudanças climáticas. A ferramenta passa a ser agora essencial na tomada de decisões. Aquela família que está sendo afetada, porque a água está entrando dentro da casa daquela pessoa, ela precisa de uma resposta rápida. O Estado tem que ter capacidade de ler o governo, né, o poder público, seja a esfera nacional, estadual ou municipal, fazer uma leitura antecipada disso para que no próximo ano aquela pergunta não venha da mesma forma. O desafio é também atender as comunidades indígenas e ribeirinhas, mas, sobretudo, se antecipar as consequências de um mundo que agora está diferente. Infelizmente, é uma realidade que a gente está vivendo, não é só no contexto amazônico, mas a gente, pelas distâncias e pelas dificuldades de acesso, a população tem sofrido bastante. A reportagem mostrou que esse novo monitoramento no Acre reúne informações de diferentes tipos, dados do clima, informações sobre a geografia do estado e até dados sociais e econômicos. E tudo isso ali misturado acaba sendo fundamental para se ter um diagnóstico preciso sobre os impactos das mudanças climáticas sobre uma população. A gente entende mais sobre esse assunto conversando com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN, no quadro CNN Terra. Professor, boa noite. É incrível como a tecnologia nos ajuda, né, a dar mais informação para as pessoas e até previsão, né, do que pode vir a acontecer. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Exatamente, Márcio. Esse é o tipo de informação que a população precisa para saber com antecedência quando nós teremos enchentes, inundações ou períodos prolongados de estiagem, porque as pessoas podem se proteger, no caso das enchentes principalmente, e proteger o seu patrimônio, proteger a sua lavoura. Salva vidas. Exatamente. É de fundamental importância isso. E veja, um estado que não se notabiliza por ser um estado rico, consegue fazer isso, né? Então é um exemplo que pode ser seguido por outros locais no país. Então não seria difícil replicar esse exemplo, replicar essa técnica que mistura dados de diferentes fontes, isso é tão interessante, né? Replicar isso em outros estados para fazer esse tipo de previsão também. Não seria difícil, Márcio. E veja, você bem citou, são dados de fontes diferentes que foram agregados e apresentados para a população. E são dados que são atualizados constantemente. Uhum. Então, imagina, situações como aquela vivida por o litoral de São Paulo, já há algum tempo, onde nós tivemos chuvas torrenciais que aconteceram durante o Carnaval,
Se isso fosse avisado com antecedência, as pessoas até podiam evitar de se deslocar para essas áreas. Ou mesmo no caso do Rio Grande do Sul, né, se isso tivesse sido avisado para grande parte da população com antecedência, quais serão as áreas mais prejudicadas, quais serão as rotas de evasão, tudo isso é de fundamental importância para que as pessoas, fundamentalmente, salvem as próprias vidas e, na medida do possível, preservem o seu patrimônio. E a gente destaca que esse projeto só saiu do papel porque teve apoio de um fundo global para o meio ambiente. O Brasil, inclusive, lançou nesta semana o Fundo de Proteção às Florestas Tropicais. Qual é a importância desse tipo de financiamento, professor? Veja, Márcio, dificilmente um Estado ou mesmo o governo federal consegue arcar com todas as despesas necessárias para a implantação desse tipo de solução. Então, a participação desses fundos de financiamento é de fundamental importância no sentido de viabilizar esse tipo de projeto. Essa semana, você bem citou, o Brasil lançou o Fundo para Preservação das Florestas. PFFF. Exatamente. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele lançou agora na Climate Week em Nova York uma plataforma de investimentos para captar recursos privados e financiar projetos de infraestrutura verde na América Latina e no Caribe. É um projeto muito interessante, eu devo falar sobre isso futuramente no meu blog. Muito bom. O importante é que existam os projetos também, né? Exato. Isso que às vezes a gente peca. Muitas vezes tem dinheiro sobrando aí. Não digo sobrando, mas tem dinheiro à disposição. Mas se você não tem um projeto para apresentar e receber aquele recurso, esse tipo de projeto que salva vidas de novo, não existe, não sai do papel. E vale ressaltar que teve uma participação fundamental do governo do estado do Acre na viabilização disso. Então, que sirva de exemplo para os nossos governantes, prefeitos, para que esse tipo de solução seja replicada em outros locais. Nós precisamos de informação facilmente disponível para as pessoas. É isso. Esse monitoramento é aberto para a população. Para acessar, o endereço é o SEMA, S-E-M-E. Aí está na sua tela, sema.ac.gov.br. E como o professor também disse, outras informações em breve no blog dele, no site da CNN Brasil. Certo. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Até a próxima, professor. Boa noite a todos. Boa noite.